Muito bem. Então, o tema da aula de hoje é a internacionalização da produção em empresas multinacionais. Essa aula, na realidade, ela faz continuidade com a terceira aula do primeiro módulo, né, que a gente já falou sobre empresas multinacionais, e a gente vai trazer a problemática das empresas multinacionais para um período mais recente, né? Bom, então, como está dito aqui, analisar as características, né, entre os objetivos, aí, analisar as características da atual etapa de internacionalização da produção, analisar as implicações para os países periféricos e refletir sobre a tendência, né, na verdade é sobre a tendência, enfim, sobre a tendência à homogeneização do espaço em função da internacionalização da produção. Ou seja, a tese é se centro e periferia vão deixar de existir em função dessa onda de expansão das multinacionais. Lógico que a gente não vai responder definitivamente a isso, mas enfim, é só para lançar algumas ideias, né? Bom, a aula, como ela está estruturada, primeiro a gente vai fazer um histórico, retomando já o que a gente já falou na aula 3 do primeiro módulo, né, sobre a integração da produção, né, enfim, como isso ocorre, né, ao longo aí do século e meio, né, desde a segunda Revolução Industrial. Também vamos tratar um pouco da teoria, como é que ela tem evoluído mais recentemente, como é que ela trata as empresas multinacionais, né? Vamos tocar também nas novas formas de integração produtiva, enfim, como é que o investimento direto estrangeiro estaria se alterando nessa nova etapa. E vamos trazer no ponto 4 as tendências para os países periféricos, como é que isso está afetando os países em desenvolvimento, essas transformações nas empresas multinacionais, e finalmente a gente vai fechar a aula aí com uma conclusão. Então, primeiro ponto, né, perspectiva histórica da integração da economia mundial, né, como é que ela vem ocorrendo, né? Bem, Robson. Então, essa integração, né, da economia mundial é um fenômeno antigo, né? Desde o surgimento do capitalismo mercantil, que a gente pode dizer que remonta à antiguidade, né? Existe uma tendência ao crescimento do comércio internacional, né, e a formação de mercados mundiais. Já existiam rotas, né, a rota da seda, a cerâmica, que interligavam a China à Europa, como existiam outras rotas, por exemplo, que interligavam a África com, digamos, a Europa. Enfim, isso são muito antigos, né? Então as rotas comerciais são muito antigas, e a formação, o intercâmbio comercial é um fenômeno muito antigo. Já o capital financeiro, né, se desenvolveu muito mais recentemente. O que a gente chama mais recentemente, na realidade, é o Renascimento, né? Então, que começa a surgir a moeda fiduciária, o papel moeda, né? O crédito, e com isso crédito internacional, né? Praticamente é simultâneo, né? O surgimento do crédito internacional, né? Já em Gênova, por exemplo, no Renascimento, né? Então, e finalmente a forma, né, de integração através do capital produtivo, né, é uma tendência muito mais recente, né, das empresas então se internacionalizarem, né, e realizarem investimentos em outros países, né. Essa é muito mais recente e data da segunda Revolução Industrial, né. Praticamente, lógico que havia empresas anteriormente, né, mas digamos que tinham uma dimensão internacional, mas isso era muito mais limitado, né? E com a segunda Revolução Industrial que realmente começa um fenômeno de expansão muito mais acentuado, principalmente de empresas industriais, né?
para fora das suas fronteiras nacionais, né? Isso a gente já comentou nessa aula aí que a gente deu sobre empresas multinacionais, né? Bom, então existem várias formas de integração da economia mundial, né? E o que a literatura aí que vocês tinham para ler para hoje, fundamentalmente esse texto aí, esse capítulo 3 do relatório da UNCTAD, né? Fala, isso já está em muitos outros textos, né? De duas formas de integração, né? Da economia mundial, né? Uma integração chamada superficial, né? Que seria, portanto, muito mais antiga, né? Que envolve o intercâmbio de bens, pessoas e financeiro, né? Então, os deslocamentos humanos também são muito antigos, né? Internacionais. Bom, e uma forma de integração profunda, que seria... Por que profunda? Porque ela implica numa reorganização da economia muito maior, né? Aquela ideia, né, do Heimer, aquele texto que ele fala, né, da economia mundial integrada dentro da empresa, é uma integração muito mais profunda porque a empresa passa a atuar mundialmente. Então, como se você criasse um mercado, né, de escala mundial no qual atua uma empresa, né? Então, por isso é chamado de integração profunda. Seria um estágio superior da integração econômica, né, anterior, superficial. Bom, então esses são os dois níveis de integração. Imagino que vocês já devam ter ouvido falar desses termos anteriormente. Bom, então como é que a gente, pensando nessa perspectiva histórica aí da integração da economia mundial, a gente pode... Não dá para você pensar que um é mais importante que o outro. Na realidade, os dois processos são importantes. Tanto a integração superficial quanto profunda sempre foram importantes, né? E elas mais ou menos correm em paralelo, né? Não é que uma corre na frente da outra. A gente vai ver que num período recente houve umas mudanças aí na dinâmica, mas a tendência desde a segunda revolução industrial é que essas integrações corressem simultaneamente, né? Bom, então essa história aí, né, normalmente se divide em várias etapas, né? Isso essa ideia das etapas é retomada naquele texto lá da CEPAL sobre globalização e desenvolvimento, né, que é posterior, né, justamente retomando essas etapas da globalização, né? Aqui vamos falar mais de integração da economia mundial, integração profunda, né? Bom, o período primeiro, que é justamente que ocorre na segunda Revolução Industrial, né, é o período da chamada hegemonia britânica, né, onde a Inglaterra, digamos, era a principal potência econômica, o centro do sistema capitalista, né? E esse período se considera que, dado as instituições criadas pela hegemonia britânica, foi muito favorável tanto à integração superficial quanto à integração profunda, né? As duas coisas caminharam praticamente no mesmo compasso, né? Você teve um rápido desenvolvimento do comércio internacional sob a hegemonia britânica, que é o comércio internacional que dá origem à teoria própria da CEPAL, né? Esse comércio, né, organizado entre centro e periferia, né? O centro exportando produtos manufaturados e a periferia produtos primários, né? Então é um comércio que se desenvolve muito durante esse período aí, que é da segunda metade do século XIX, que vai até o início do século XX, até a Primeira Guerra Mundial, né? Mas ao lado do desenvolvimento do comércio, você tem também fluxos importantes, como se chama, de mão de obra, né? Isso é uma característica desse período, a gente vai ver que isso não se repete mais, né? Grandes fluxos de mão de obra.
principalmente do velho mundo, né, da Europa, fundamentalmente, mas também da Ásia, para o novo mundo. Né? O novo mundo aí, a América, mas também a Oceania, enfim, alguma região da África, que vai exercer também esse papel de atrativo dessa população. Então houve grandes fluxos de população. Né? O capital financeiro se desenvolveu muito nesse período, né? Justamente o papel da moeda britânica, da libra esterlina, a existência de um mercado de grande porte em Londres, né? De capital, né? Permitiu que, digamos, praticamente todos os países pudessem pedir emprestado, né? Nesse mercado e obtivessem recursos. Então houve um grande desenvolvimento do mercado financeiro. Né? E o investimento direto estrangeiro também se expandiu muito, né, nesse período. Cresceu rapidamente. Esse investimento direto estrangeiro, como eu já comentei na aula 3, lá do módulo 1, né, era um investimento voltado principalmente para as atividades primárias exportadoras, né, seja mineração, alguma coisa na indústria de alimentos, né, e também vai buscar fontes de matéria-primas no chamado terceiro mundo, e também o investimento em serviços, né? Transporte, infraestrutura de transporte, ferroviária, serviços urbanos, né? Eletricidade, energia elétrica. Esses são os investimentos que se realizam nesse período. É um investimento predominantemente britânico, né? O capital britânico ocupa aí uma posição de destaque, né? E como eu comentei, é um investimento direto estrangeiro que ocorre fundamentalmente dos países centrais para os países em desenvolvimento. Então os fluxos de investimento direto estrangeiro se dirigem 2/3 dele para países em desenvolvimento. E dentro desse país em desenvolvimento, a América Latina ocupa um papel de destaque, né? Grande receptora de investimento direto estrangeiro. Então esse é um período muito favorável à globalização, né? Chamado aí de Belle Époque. Né? Bom, e aí sucede a crise desse sistema, né? Que são esse período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Né? Você tem um retrocesso das duas formas de integração, tanto da superficial, aí, com seus fluxos de população, enfim, comerciais e financeiros, quanto da integração profunda do investimento direto estrangeiro. Todos esses retrocedem nesse período. Culmina esse período com a crise de 29, que é literalmente o colapso, né, do sistema montado sob hegemonia britânica, né, com a quebra, digamos, a saída da libra esterlina como moeda internacional, né, abandono desse sistema, então a ruptura do padrão ouro-libra e a tendência então as economias a se fecharem, né, sobre si próprias, né, um período de desenvolvimento para dentro, né? Na realidade, do mundo inteiro vai ocorrer isso. Né? E é um período onde houve dinamismo econômico. Né? Quer dizer, não pense que o colapso do sistema internacional foi ruim para todo mundo. Certos países vão conseguir se desenvolver. Né? Uns, por exemplo, a Alemanha, sob o impulso do esforço armamentista, né? Claramente, mas outros também vão conseguir superar essa crise. Né? A União Soviética, por exemplo, é um caso, né, de país que vai crescer muito durante esse período, né, sob o impulso aí da planificação centralizada. Né, e os países em desenvolvimento também, a América Latina cresce também durante esse período, já iniciando aí a industrialização por substituição de importações. Então, embora seja um período de crise do sistema internacional, há desenvolvimento econômico, né, muito impulsado pelas novas formas de política econômica, keynesiana, planejamento, no caso soviético, enfim,
o welfare state, no caso dos Estados Unidos, né, o New Deal, enfim, todas são novas políticas econômicas. E vem o período da pós-Segunda Guerra Mundial, né, que você tem a reconstrução de instituições internacionais, né, os acordos de Bretton Woods, principalmente, são muito importantes para fixar o papel aí do dólar como moeda internacional, né? Cria uma série de regras, né, em termos monetários que vão ser muito importantes durante esse período pós-guerra. Você tem a criação do GATT, né, do Acordo sobre Tarifas, né, também é desse período do pós-guerra, né, que vai iniciar, digamos, a abertura comercial, né, sob a perspectiva do multilateralismo, inicialmente entre os países envolvidos, e que essa abertura vai se dirigir fundamentalmente aos produtos manufaturados, né? Isso é uma coisa que até hoje marca, né, essa orientação, né? Bom, com isso a integração superficial e profunda vão retomar seu fôlego, né? O comércio internacional vai crescer aceleradamente, aí, mas muito mais orientado para os produtos manufaturados, né? Essa é a característica dessa pós-Segunda Guerra Mundial, é uma mudança na composição do comércio internacional e também dos seus fluxos, né, já que o comércio vai ser um comércio muito mais norte-norte, né, vai começar a se intensificar, né, e a integração entre os países envolvidos vai começar a crescer, coisa que não havia acontecido anteriormente, né, é uma coisa nova, né, e até então o mundo, os países envolvidos tinham integrações, mas com os seus países, suas colônias, ou suas áreas de influência no terceiro mundo, né? Mas a integração entre os países envolvidos era ainda pequena, né? Isso tudo vai começar a se dar no pós-Segunda Guerra Mundial. Lógico que o GATT foi importante, mas foi muito importante também a criação da Comunidade Europeia, né? Então, na década de 50, né? Fim da década de 50, para justamente impulsionar essa expansão do comércio, e um comércio muito mais manufaturado versus manufaturado. Cresce muito a especialização dos países desenvolvidos. Os países desenvolvidos começam a se especializar em determinadas indústrias, né? Exportar aqueles bens e importar outros, né? Os fluxos financeiros vão crescer bastante também nesse período. Inicialmente, esses fluxos vão estar sob o controle das instituições internacionais, dos seus bancos centrais, mas o déficit estrutural da economia americana, inicialmente um déficit fundamentalmente de balanço-pagamento, né, já que os Estados Unidos tinham um superávit comercial com os países, mas como eles investiam muito fora, né, vai se criar um déficit aí de balanço de pagamento. Esses recursos, esses dólares aí sobressalentes, vão começar a criar mercados internacionais, né, mercados de dólares, né, localizados fora dos Estados Unidos, né. Aí que se constitui, na década de 60, os chamados mercados de eurodólares, né. E aí, digamos, o mercado financeiro começa a se complexificar, começa a se expandir muito rapidamente, né? E em termos demográficos, o que acontece? Os fluxos são muito mais limitados. Então, aquele momento muito favorável que foi, digamos, a Belle Époque, né, não vai se repetir mais, né? Embora você tenha condições muito favoráveis econômicas, crescimento acelerado de todos os países do mundo, os fluxos demográficos são muito mais limitados e, em geral, são fluxos dos países do sul, né, em desenvolvimento, para países envolvidos. Os fluxos anteriores praticamente já cessaram. E há uma expansão também do investimento direto estrangeiro nesse período, muito grande, né, que segue no mesmo ritmo do que a
as outras formas de expansão, de integração. Esse fluxo de investimento direto estrangeiro é liderado pelos Estados Unidos, constitui-se numa mudança, isso eu já tinha salientado naquela terceira aula, importante na natureza do investimento direto estrangeiro, já que se trata de investimento no setor manufatureiro, e não mais no setor de exportador de produtos primários, e nem mais no serviço, como foi anteriormente. Então é o setor manufatureiro que assume a liderança. A presença muito forte de empresas americanas, que vão, a partir de então, assumir também a liderança do investimento direto estrangeiro, as grandes corporações americanas. É um investimento direto estrangeiro dirigido muito mais para países desenvolvidos. Então, o terceiro mundo, aquele mundo em desenvolvimento que realmente representava, até na Belle Époque, 2/3 do investimento direto estrangeiro, passa a representar muito menos que isso. É um investimento que vai se dar muito mais entre os países desenvolvidos. Isso, até hoje, permanece. Essa característica dominante de que é um investimento muito mais voltado para países desenvolvidos. Nesse período, como eu já comentei também nessa aula, é um investimento que busca ocupar mercado. Então, é chamado market seeking. Ou seja, os países desenvolvidos ainda têm fortes barreiras comerciais. A Europa, que está se constituindo como espaço econômico, vai recorrer a um forte protecionismo para suas empresas no espaço europeu, e isso vai favorecer a entrada, portanto, de empresas multinacionais que vão buscar manter digamos, o espaço ocupado através do investimento direto estrangeiro. São filiais, como está dito aqui, standalone, porque são filiais relativamente independentes, que buscam reproduzir em miniatura aquelas atividades feitas pelas suas matrizes. Então, é ainda um modelo bastante fechado de investimento direto estrangeiro, mas já nesse período, principalmente a partir do fim dos anos 60 e na década de 70, já começa uma reconfiguração desse investimento direto estrangeiro, no sentido de uma maior especialização das filiais. Então, a ideia, justamente, por exemplo, principalmente no mercado europeu, onde você tinha já muitas filiais instaladas lá. Então, a ideia das multinacionais foi especializar as filiais, já que o mercado estava muito integrado, o mercado europeu muito integrado. Então, você faz com que uma filial produza um determinado produto, e uma outra, a B, produz um produto distinto, e cobram aquele mercado. Então, há um começo já de transformação desse investimento direto estrangeiro nesse período, como também há um começo de transformação dos fluxos financeiros. Bom, aí de 80 a 85 a gente pode dizer que é um período de crise, de redefinição, e de 85 em diante começa a globalização. O que aconteceu nesse período? Então, na realidade, a crise ela não ocorre em 80, ela veio de 73. Já a crise de 73 desorganiza as instituições do pós-guerra, principalmente os acordos de Bretton Woods, que estabeleciam a paridade fixa entre as moedas. Não há um novo sistema que é instalado. Havia uma perspectiva na época de que, por exemplo, o FMI, que foi justamente criado como um organismo supranacional, que geria as questões financeiras, principalmente de problemas de balanço de pagamento. Bom, a ideia é que o FMI, já isso vinha desde o fim dos anos 60, criasse uma moeda internacional.
que se substituísse ao dólar, né, nessa função internacional. Então, se via que a economia criada no pós-guerra, em base à hegemonia americana e ao dólar, não era mais sustentável já a partir dos anos 60. Os Estados Unidos não tinha aquele papel de país hegemônico, dominante, com um superávit, digamos, comercial estrutural com o resto do mundo, de forma que ele pudesse alimentar, através do seu superávit, digamos, as reservas internacionais da moeda internacional. Já não existia isso, né? Havia um problema aí grave, né? Bom, e que vai levar a essa própria crise de 73. Então, o que se pensava é que no sistema internacional deveria surgir uma moeda internacional, verdadeiramente internacional. Bom, isso não vai ocorrer, né? Os Estados Unidos, evidentemente, vão resistir a essa mudança. Como eles controlavam o FMI, eles vão eles mesmos bloquear essa iniciativa, né, de criação de uma moeda internacional, né? E os Estados Unidos, na realidade, vão apoiar esse arranjo que vai se criar, digamos, no pós-crise 73, que é onde você vai criando uma economia crescentemente internacionalizada, mas fora de controle de autoridades monetárias, né, ou estados nacionais. Então essa vai ser o projeto, né, americano, de forma tácita, né, e que então não se vai criar, as taxas de câmbio vão se tornar flutuantes. É esse mundo que a gente conhece hoje, né? Taxa de câmbio flutuante, uma extrema insegurança, fluxos financeiros internacionais com pouquíssimo controle, né? Criação de moeda, né, a partir desses estoques de moeda que vão se constituindo internacionalmente, nesses mercados offshore, né, e uma economia desregulada, né. A postura americana vai ser justamente aumentar a desregulação, né, ou seja, o liberalismo, a abertura, né, dos países, né, para que essa economia realmente funcionasse adequadamente. Era necessário que os mercados nacionais se abrissem, né? E isso vai ser o projeto dos Estados Unidos a partir do fim da década de 70, né? Pressionar para uma crescente abertura comercial e financeira, né? Então, baixa das barreiras tarifárias e também diminuição dos controles nos mercados de capital, né? Bom, tudo isso vai favorecer a chamada globalização, né? Também você tem nesse período a emergência das tecnologias da informação. Existe aí, evidentemente, uma forte né, retroalimentação entre a desregulação financeira e as tecnologias da informação, né? Elas vão favorecer a desregulação financeira, a aceleração da circulação do capital em escala mundial, né? Então tudo isso vai ser muito favorecido, né? O comércio internacional vai crescer, então, sobre esse impulso da crescente abertura dos países, que, como eu disse, esse liberalismo americano vai se orientar primeiro aos países envolvidos, mas depois, já a partir da segunda metade da década de 80, começa a se dirigir também para os países em desenvolvimento. E com isso o comércio vai crescer muito, vai começar a crescer, volta a crescer, né, a partir passada a crise dos 80, passa a crescer muito rapidamente nos países desenvolvidos, né, sob o impulso dessa integração. Bom, a integração produtiva, né, e isso é o traço mais marcante dessa fase da globalização, que é a integração produtiva, ou seja, das multinacionais, ela vai crescer muito mais ainda. Então há uma aceleração da integração produtiva que vai além das outras formas de integração. Então, por isso que se deu o nome de globalização nesse período, porque a integração profunda foi mais rápida do que a integração superficial, né? Então isso seria a manifestação da globalização.
Aqui, vocês se lembram lá do primeiro número que eu dei, né, da participação do investimento direto britânico no PIB mundial, né, estimativa, é lógico. Em 1913, se estima que ele chegou a 9%. Então vocês podem ver que de 1913 a 1980, a participação do investimento direto estrangeiro, né, no PIB mundial caiu, né, para 4,5%. A partir de então, né, vocês podem ver, começa, e principalmente a partir de 1985, um crescimento muito rápido do investimento direto estrangeiro, que cresce muito acima do PIB, cresce muito acima do comércio internacional e muito acima de qualquer outra coisa, né, a não ser o desenvolvimento dos capitais financeiros. Né. Então, vocês podem ver que cresce aí assustadoramente, e a partir dos anos 90 já ultrapassa o que tinha sido, digamos, a chamada Belle Époque, né? Então aqui, ó, é o estoque de investimento direto estrangeiro sobre o PIB mundial. Como vai crescendo. Bom, quais são as características dessa nova etapa, né, onde cresce tão rapidamente o investimento direto estrangeiro? Aqui, evidentemente, novamente, um erro aqui do programa. Isso aqui é empresas multinacionais, ampliação muito grande do número de multinacionais. Ou seja, como eu dei a aula 3, né, antigamente multinacional era uma grande corporação, né, aquela corporação multidivisional. Hoje em dia, a multinacional já pode ser até uma média empresa. Quem sabe uma pequena empresa pode ser também uma multinacional. Tamanho, a expansão do número de empresas multinacionais. Isso se tornou uma necessidade para a sobrevivência das empresas. Empresas que detêm tecnologia, que detêm algum tipo de vantagem nesse nível, se elas não são capazes de se internacionalizar, elas rapidamente vão perder competitividade nesse mercado mundial, né? Então, para se manterem como multinacional, né, muitas médias empresas tiveram que se tornar multinacionais, né? Então, o número de multinacionais cresceu assustadoramente, né, no mundo, e cresce a cada ano, né, aumenta esse número. Né? O número de filiais, né, vocês podem ver, muito maior. Então, a rede das multinacionais hoje é algo muito maior do que se tinha 20 anos atrás. Nem dá para comparar, né? Tamanha a expansão que houve, né? Esse investimento também sofreu uma certa mudança, alteração na composição setorial. Como eu disse, nesse período do pós-guerra, cresceu muito o setor manufatureiro. As empresas multinacionais manufatureiras cresceram. Já no período pós-80, o setor de serviço volta a liderar, né, muito fortemente, né. Uma das razões para que os serviços liderem é justamente o fato de que as barreiras são maiores no setor de serviço do que em outros setores. Então, a tendência das empresas de serviços também foi ainda se expandir mais, né, através do investimento direto estrangeiro para se internacionalizar. Não tinha escolha de exportar serviços, né, muito mais difícil, né, há um protecionismo muito maior. Mas também a legislação sobre serviços também restringe, em muitos casos, a entrada de empresas estrangeiras no setor de serviços. Mas justamente essa legislação é que se alterou muito nesse período. Então, a maior parte dos países reduziram bastante a entrada e as barreiras existentes à entrada de empresas de serviços estrangeiros. Bom, o número de países cresceu também assustadoramente, né? Antigamente você tinha
apenas alguns países que realmente exportavam. A gente falou do Reino Unido, depois dos Estados Unidos, você tinha a França, a Alemanha, enfim, grandes países industrializados que tinham empresas multinacionais. Nesse período aí, a partir dos anos 60, começa a crescer enormemente novos países, né? Norte da Europa, Japão, enfim. Mais recentemente, os países do sul da Europa, né, começam a ter a Espanha, por exemplo, né, hoje é o principal investidor direto estrangeiro na América Latina, a Espanha. Bom, então, começam a surgir novos países, né, que praticamente não existiam, países também em desenvolvimento. Países do leste asiático têm as suas multinacionais, agora mais recentemente China, vocês veem Índia, enfim, uma série de outros países começam a ter empresas multinacionais, até países da América Latina têm suas empresas multinacionais, né? Bom, então começa a haver um crescimento muito grande dos países com capacidade de exportar investimento direto estrangeiro. Bom, e a expansão do investimento direto estrangeiro torna-se, digamos, a principal forma de integração econômica internacional. De tal forma que o comércio, né, se a gente for comparar o que as filiais vendem em relação ao que é o comércio, a relação hoje está em 2,22, quer dizer, se prefere, então, né, se você tem alternativa entre exportar, né, e vender através de uma filial, né, a filial está vendendo 2,2 vezes mais do que está se vendendo através de exportação. Né. Se a gente for olhar bem, a gente vai perceber que o comércio, em geral, uma parte substancial desse comércio é um comércio intrafirma, entre filiais ou de filial para matriz, etc. Então, o peso que as multinacionais têm hoje nessa economia globalizada é enorme, eles dominam os fluxos comerciais e, sem dúvida, outras formas aí existem, né, através do próprio investimento direto estrangeiro, de integração desse país. Né. Bom, e outro fenômeno importante é a expansão das fusões e aquisições, né, mostra uma mutação aí no investimento direto estrangeiro. Anteriormente era muito mais um investimento para criar uma nova atividade inexistente, né, chamado greenfield, né. Hoje é muito mais uma compra de ativos já existentes, mas que são reestruturados, né. Então, há transferência de conhecimento, tecnologia, etc., né, e para constituir novas empresas. Né. Essas fusões e aquisições cresceram uma barbaridade, chegando a 90% do investimento direto estrangeiro no ano de 2000, até haver esse estouro, né, da bolha, né, das bolsas, aí, né, que provocou um colapso, né, do investimento direto estrangeiro, do qual esse investimento ainda não recuperou o nível anterior. Né, ainda não se recuperaram do colapso ocorrido no ano de 2000. Isso está ligado ao colapso das fusões e aquisições. Por quê? Porque há uma ligação, isso eu já comentei com vocês na disciplina do primeiro semestre, uma interconexão muito forte, essa é a tese do Chenet, né, entre o capital financeiro e o capital no investimento direto estrangeiro, enfim, as multinacionais. E a capacidade das multinacionais, então, fazerem fusões e aquisições está relacionada à sua capacidade de alavancagem financeira. Né? Aliás, um bom exemplo disso é a compra lá da Vale, que comprou essa empresa lá do Canadá, né? Né? E que justamente fez, né, tomando emprestado aí um volume considerável de recursos que aumentou a dívida externa brasileira. Você pode ver, né? Então, mais de 10 bilhões de dólares. Então, esse sistema, evidentemente,
muito maior, né, porque as compras que foram feitas no fim dos anos 90, algumas delas eram superiores a 100 bilhões de dólares. Então, a capacidade de alavancagem dessas empresas é enorme, né? A Enron, por exemplo, né, fez muitas compras dessa forma. Então, há uma interconexão entre o capital financeiro, que está, como eu disse, tem um crescimento descontrolado, né? Não há autoridade monetária controlando esse capital financeiro, e a expansão das multinacionais, evidentemente. Bom, então com isso a gente apoia. Depois eu vou comentar um pouco melhor essa crise, né? A gente vai trazer alguns dados, vocês vão ver a crise dos anos 2000. Bom, sobre a teoria, né? Na realidade, a gente já comentou algumas teorias sobre as empresas multinacionais na aula 3, como eu comentei, do módulo 1. Né? O que se trouxe de novo, basicamente, para pensar em empresa multinacional? Né? Fundamentalmente, foi a teoria dos custos de transação, né? Que vai começar, né, que vai emergir na década de 80, para refletir sobre a estratégia das empresas, né? E essa a teoria vai se buscar aplicá-la, então, digamos, as empresas multinacionais. Né? De que forma? Né? Como é que a gente vai pensar teoricamente a partir dos custos de transação? Uma empresa, na realidade, ela quer se expandir, né? E ela teria internacionalmente, né? Ela teria basicamente duas formas de se expandir internacionalmente, né? Pensando que a empresa, na realidade, ela está querendo transferir tecnologia, né? Internacionalização, desculpe, então eu tenho que dar uma corrigida. Ela quer se expandir internacionalmente, ela teria duas opções, né? Isso também está no texto do Kumar, vocês vão ver, a nova visão sobre as empresas multinacionais. Uma delas seria o licenciamento, né? A outra seria o investimento direto estrangeiro. Né? O licenciamento seria uma forma dela transferir tecnologia, né? Sem ter que entrar em muitos ativos complementares, em custos adicionais, etc. Ela poderia simplesmente vender a tecnologia e receber, né, a remuneração pela tecnologia. Né? O que se diz é que o mercado de tecnologia é um mercado muito imperfeito, né, cheio de problemas, de apropriabilidade, muita gente copia, né, e isso seria então a razão pela qual as empresas multinacionais preferem um investimento direto estrangeiro. Né? Então isso seria uma explicação que a teoria moderna daria ao investimento direto estrangeiro, seriam justamente os problemas de apropriabilidade, as falhas de mercado existentes no mercado de tecnologia. Né? Bom, mas isso conta uma parte da história. Então, há uma série de outras teses, por exemplo, que tem emergido recentemente, né, para tentar explicar por que, digamos, a forma que tem assumido o investimento direto estrangeiro. Né? Primeiramente, que essas incertezas, né, ligadas ao próprio investimento direto estrangeiro ou a licenciamento estariam diminuindo, né, à medida em que, digamos, as empresas disporiam de muito maior informação hoje sobre qualquer país do mundo, né, para saber que tipo de retorno elas podem esperar. Né? Então haveria os meios de comunicação aproximariam, digamos, as empresas e os países, os territórios, as regiões, né? Muito mais. Né? Isso daria maior flexibilidade à empresa multinacional, seja para ela licenciar, seja para ela, digamos, investir diretamente. Né? Isso afetaria
os dois comportamentos simultaneamente. Né? O outro fenômeno que tem sido muito levantado pela literatura é a acentuação da competição internacional. Né? Então, justamente aquela estratégia das empresas multinacionais se apoiarem em filiais standalone já não é mais uma estratégia muito válida, porque elas devem sofrer concorrência muito maior naqueles mercados, seja de produtos importados, seja de outras empresas, enfim. Então não é mais possível ela contar com isso. Né? Então a busca da eficiência passa a ser um imperativo para a sobrevivência das filiais de empresas multinacionais em qualquer lugar que elas estejam. Né? Para buscar eficiência, essas empresas precisam então começar a racionalizar suas atividades produtivas, elas não podem concentrar muitas atividades. Isso implica, em grande parte, em externalizar várias dessas atividades para outras empresas complementares. Então, a complementariedade com outras empresas passa a ser um fator muito mais decisivo de localização do que era anteriormente. Né? Anteriormente, a empresa poderia ter formatos diferenciados, ela não tinha que se preocupar muito com a competição externa, né? E não tinha também que se preocupar com eficiência, etc. Né? Hoje, ela precisa se preocupar muito mais com eficiência, com a concorrência de outras empresas. Ela precisa, então, ter uma organização racional, ela passa a se racionalizar, ela passa a ter que externalizar uma parte importante das suas atividades para outras empresas. Então, a complementariedade com outras empresas locais é muito importante. Pode falar, Carolina. Complementariedade entre empresas, o que o senhor coloca ali como cadeias produtivas? Isso, os fornecedores. O papel atrativo dos fornecedores para as filiais de empresas multinacionais cresce muito. Não é em todas as indústrias, depende muito da forma de organização de cada indústria. Né? Tem indústrias que são mais internacionalizadas que outras, mas passa a ser um elemento importante, decisivo na estratégia de sobrevivência das filiais. Né? Está escrito aqui, em cadeias produtivas globais. Né? Passa a estar inserida no sistema internacional, né? A ter relações fortes com seus fornecedores locais, né? Competindo nessas cadeias produtivas globais. Isso tudo implica, né, em novas ideias sobre a reorganização. É evidente que não há uma teoria que consiga dar conta de todas essas transformações que estão ocorrendo nas empresas multinacionais. Né? Você tem novas formas que é o ponto 3, né? Como é que, em função dessas transformações todas, o que vai acontecer com as empresas multinacionais? Como é que elas estão se organizando? Nisso, justamente, eu me apoiei muito no que está nesse relatório da UNCTAD. Eu acho que esse capítulo é muito importante. Eles lançam uma série de ideias sobre a forma de organização. Né? A ideia é que o formato hoje das empresas multinacionais corresponde a uma grande mudança organizacional. Né? A gente já tinha falado na aula 3, né, do módulo 1, sobre a empresa multidivisional, que é uma empresa fundamentalmente hierárquica, né, mas com filiais autônomas. Quer dizer, o fato é que a empresa multinacional não constituía ainda um sistema de produção global. Era um sistema de transferência de tecnologia piramidal, né, onde você tinha um centro que, né, gerava a tecnologia e depois difundia a um sistema de filiais relativamente independente. Mas hoje você estaria sofrendo uma transformação muito maior, né, e talvez essa estrutura hierárquica e piramidal, né, que é descrita lá pelo Stephen Heimer, ela estaria deixando lugar para uma estrutura mais horizontal. Né? Essa é uma tese. Né? A gente não pode dizer que
ela seja 100% verdadeira, né? Mas estaria acontecendo uma mudança organizacional muito grande. Isso está por trás de uma maior horizontalidade nas organizações, uma maior autonomia das filiais também, mas uma maior interdependência entre elas, produtiva, né? E até na geração de conhecimento, né? E interdependência no sentido que não há uma hierarquia tão claramente definida como na etapa anterior, né? E como é que isso ocorre? Como é que esse novo modelo organizacional ocorre nas empresas? Bom, há uma maior especialização produtiva entre as filiais, como eu já tinha comentado. Isso é um fenômeno que já vem ocorrendo desde o fim da década de 60 e que tende a se acentuar cada vez mais, né? Então, cada filial tende a se especializar num determinado produto, né, que ela exporta para o mundo inteiro ou para aquela determinada região, né, e a empresa também passa a importar uma série de outros produtos, né, de outros países, né. As filiais tendem a se integrar muito mais aos fornecedores, quer dizer, a existência de uma rede de fornecedores passa a ser um elemento decisivo para a competitividade das filiais, né? Então isso é muito forte, por exemplo, na Ásia, né? Onde essas filiais, por exemplo, de empresas eletrônicas americanas vão se instalar lá, mas muito em função da rede de fornecedores que elas dispõem localmente, que dão a ela a competitividade que ela tem, né? É isso que dá, né? Não é ela sozinha, né? Depende muito mais do seu entorno, né? Daquela região, né? Os mercados, né? Passam a ser mundiais ou regionais, né? Quer dizer, a empresa realmente passa a ser cada vez mais uma empresa global, com produtos globais, lançados mundialmente, enfim, todo mundo tem o mesmo produto. Isso é uma tendência, não posso dizer que é toda ela assim, porque há também tendência a criar mercados mais regionais, específicos, né? Há uma tendência também de divisão do trabalho mais intensa ainda do que propriamente especialização produtiva entre as filiais de empresas multinacionais. Seria uma especialização funcional, né? Quer dizer, já determinadas funções assumidas pelas empresas passam a ser de incumbência de uma filial, né? Não é só produção, mas é função, pode ser P&D, pode ser marketing, pode ser outra coisa do que propriamente produção, né? Então isso também seria um grau mais avançado ainda de divisão do trabalho, né, dentro da empresa multinacional. Surgem modelos de relações mais horizontal, né? Então onde, digamos, a grande empresa multinacional parece muito mais como um mercado, né? Então a tendência, aquela separação que existe entre hierarquia e mercado já tende a se diluir. As filiais funcionam como uma espécie de leilão competitivo, né? Então um determinado produto, várias filiais competem para produzir aquele produto, é essa a ideia, né? Tá mais aberto possível, né? Então isso torna, digamos, cria relações mais horizontais, né, dentro nenhuma segmento da empresa multinacional tem o privilégio ou o monopólio de uma determinada atividade ou função. Isso passa a ser permanentemente questionado e rediscutido, né? E há uma tendência também muito profunda das multinacionais a se transformarem em empresas de serviço, né? Então aquelas empresas, aquelas grandes corporações multinacionais que dominavam atividades manufatureiras, elas estão se transformando cada vez mais em empresas de serviço. Isso muda o que é interno, o que é externo, né, a fronteira da empresa multinacional. Então as atividades produtivas já não passam, né, a ser tão importantes, né, produtivas em termos de produção de bens, né,
não são tão importantes para a empresa multinacional. Ela pode até externalizar, terceirizar, colocar um fornecedor, né, externo para produzir, e ela tende a se concentrar no serviço. Né? Serviços que garantem a ela maior apropriação do valor adicionado. Né? Os bens são muito, né, são, digamos, intercambiáveis de certa forma, né? Ela pode, né, terceirizar, pode comprar fora, mas o serviço passa a ser, digamos, aquela competência core que a empresa detém, né? Que é o específico dela, onde ela domina mais a tecnologia. Então tem hoje uma fortíssima tendência das empresas multinacionais em saírem da produção de bens e irem para a produção de serviços. Isso também tem implicações na forma de organização das empresas multinacionais. Então, há muitas transformações, né? E não há uma única direção, evidentemente são muito complexas, contraditórias, algumas delas a gente não pode sair com um novo modelo, mas o que isso aponta uma interdependência cada vez maior dos países, das filiais com as suas matrizes, etc. Um exemplo disso que o senhor acabou de falar, da tendência de se concentrar nos serviços, é a Nike. A Nike hoje não tem mais uma fábrica no mundo, né? No mundo inteiro ela não tem mais nenhuma fábrica. Todos os tênis Nike são produzidos em empresas terceiras, notadamente nos países China, aqueles países onde é barato. Indonésia, exatamente. E eles se concentram muito no gerenciamento da marca Nike, que segundo eles é o que mais ocupa o tempo deles, e em marketing e em pesquisa, em P&D, para desenvolver os materiais, P&D do design do tênis, que hoje é responsável pelo sucesso ou pelo fracasso de um tênis. Então eles se concentraram nessas tarefas mais estratégicas e a parte de produção totalmente abandonada, e não se vê nem perspectiva de se voltar a essa atividade. Que há vários anos que eu ouço o exemplo da Nike, da Benetton, além das duas existem outros exemplos. O caso da Nike e Benetton são bens de consumo, né? Então, por exemplo, mas já muitas empresas de bem de capital que estão seguindo na mesma linha, né? Então, por exemplo, as atividades produtivas de bem de capital são parcialmente ou completamente, em geral, parcialmente externalizadas, e essas empresas passam a se especializar, por exemplo, nos serviços, manutenção, que gera muito dinheiro, né? Ou instalação, né, de grandes projetos, né? Então elas buscam mercados, né, onde elas sabem que detêm mais conhecimento, mais monopólio, que elas podem cobrar mais, né, pelo que ganham. E deixam a fabricação mesmo para empresas terceiras, né? O que está favorecendo isso são também as tecnologias a forma de tecnologia de informação, de controle que você tem hoje, de qualidade, etc., que permite a uma grande empresa como essa externalizar a produção sem sacrificar a qualidade. Na área aeronáutica está havendo um processo muito profundo nesse nível, né? Por exemplo, de empresas, por exemplo, que fabricam sistemas, né? De externalizar parte dessa fabricação para países como a China, né? Custos muito inferiores de mão de obra, mas isso é feito no regime, né, OEM, onde a marca é da empresa, né? E eles, na realidade, se encarregam muito mais, por exemplo, que gera muito dinheiro na área aeronáutica é a manutenção, né? Fazer manutenção de aeronave é um rio de dinheiro que se paga, né? Que são equipamentos caros. Então, eles ficam nesses nichos de manutenção ou desenvolver novas aeronaves, fazer os projetos, né? Então essa outra área
por exemplo, equipamentos médicos, né? A própria GE tem, né? O que eles fazem? Eles começam a jogar isso para o México, né? Hoje o México é um grande exportador de equipamentos médicos hospitalares. Imagina, né? São todas filiais americanas, ou na realidade mais terceirização, né? Que eles jogam para essas empresas que fabricam parte disso, depois eles apresentam isso como produto americano, né? E eles ficam com o filé mignon, que, por exemplo, é a fazer a manutenção. Esses equipamentos, em geral, têm um custo de manutenção de 10% a 20% do valor, né, de compra ao ano. Isso aí é um mercado muito mais interessante, muito mais rentável, um mercado cativo. Você não vai ter, porque quando você compra um equipamento, você faz um contrato, né, que você vai ter aqui só aquela empresa que vai te fazer a manutenção. Bom. E um caso nessa área também, eu me tinha esquecido, é a Selma, né? A Selma é uma empresa de manutenção de turbinas aqui no Brasil, que foi comprada pela GE, então justamente nesse processo aí de fusões e aquisições, né? Era uma empresa pública, né, do governo, o Ministério da Aeronáutica, foi adquirida pela GE, e eles fazem manutenção de turbina. Hoje é uma empresa que está indo muito bem, né? O faturamento cresceu, chegou a $1 bilhão, né? Você está vendendo, né? de equipamentos, né? de valor de manutenção de turbinas, porque é muito dinheiro que isso implica. Então, são mercados muito lucrativos, né? Mais interessante, menor a concorrência, né? Maior o valor agregado, né, que você pode fazer em cima do serviço. Outros dois exemplos, um é de notebooks, que pode ser considerado de certa forma bem de capital, que é muito utilizado na indústria. A maioria desses notebooks que nós compramos, eles são fabricados nos mesmos lugares, só se muda as marcas. Certo. Muito comum você ir numa fábrica de notebook, até na Bahia parece que tem uma, mas nesses países do leste asiático, e você vê a carcaça dele mudando, mas o conteúdo interno sendo o mesmo. De várias marcas diferentes. Então existe essa tendência também, essa tendência fortíssima no mercado de notebooks e no de celulares também. No celular, só o único que mantém fábrica no mundo inteiro, assim, mas não entendo porquê, é a Nokia. A Sony Ericsson, por exemplo, não tem uma fábrica, tem uma fábrica modelo lá, uma fábrica que testa a produção dos telefones faz o R&D praticamente da produção dos telefones mais modernos. O resto tudo é terceirizado, é feito através de montadoras de telefone fora da Sony Ericsson, fora da Motorola, fora da Samsung. Esses são dois outros exemplos de dois mercados. Que essas empresas são especializadas só nessa função de produzir equipamento, etc. É o caso da Flextronics, né? Exato. Só faz isso para qualquer marca, né? Quem contratá-lo, etc. E eles é muito mais eficiente, se você pensar em termos de economia, né? É muito mais eficiente você ter uma fábrica produzindo notebook, ou computador, enfim, para 3 marcas distintas, do que você cada grande produtor desse ter a sua própria planta. Ele vai utilizar em muito menor quantidade, vai deixar mais tempos mortos, etc. Então há uma reorganização profunda, né, da produção industrial. Bom, então vamos agora tratar do que essas mudanças acarretaram para os países periféricos, né? Bom, durante a década de 80, né, a maior parte dos países periféricos, né, ficou fora, né, ou marginalizada dos fluxos internacionais de investimento direto estrangeiro, né. Esses fluxos se dirigiram predominantemente para países desenvolvidos, né, principalmente os chamados países da tríade, né, a Europa Ocidental,
Estados Unidos e Japão. Né? Foi um investimento triádico, né, como chama. Dentro dos países em desenvolvimento, foram os países do Sudeste Asiático que começaram a receber mais investimento direto estrangeiro na década de 80. Né? Mas mesmo assim, se a gente pegar como proporção do investimento direto estrangeiro, vocês percebem que esse período da segunda metade dos anos 80, que foi realmente onde houve uma explosão considerável do volume de investimento direto estrangeiro, houve decréscimo da participação dos países em desenvolvimento, né, chegando a 16%, aí, né, essa participação muito baixa. Né. No entanto, a partir dos anos 90, a gente pode dizer que os países em desenvolvimento começam o periférico, como a gente está chamando, começam a voltar a fazer parte desse circuito, né, do investimento direto estrangeiro. Então, isso foi muito forte no início da década, porque no início da década houve uma crise nos países desenvolvidos, né, principalmente nos Estados Unidos, mas também na Europa, no Japão, uma crise econômica. E essa crise desacelerou então os investimentos diretos estrangeiros para os países desenvolvidos e começou então a crescer o interesse pelos chamados países emergentes, né? E aí que entra esse termo no vocabulário, né? Novos mercados onde interessava realizar esses investimentos diretos estrangeiros. Vocês podem ver que então, no início dos anos 90 e 93, a participação dos países em desenvolvimento cresceu consideravelmente, chegou a 40%, né, o que é um número respeitável, né, se tratando de investimento direto estrangeiro. Isso vai perdurar praticamente ao longo da década. São vários países que começam a atrair, desde a China que começa a entrar, tem os países do leste asiático. Evidentemente, Coreia nunca foi um grande atrator, mas, enfim, aquele segundo cinturão dos países, né, dos tigres asiáticos, Malásia, Indonésia, Tailândia, esses países vão atrair, Filipinas, vão atrair grandes volumes de investimento direto estrangeiro. Também tem Hong Kong, Singapura. E depois a América Latina, a partir já do início dos anos 90 e da segunda metade, começa a crescer consideravelmente. Né? Inicialmente é mais o México que é afetado, mas depois esse investimento vai se dirigir para a América do Sul, para o Brasil, enfim, principalmente a partir da segunda metade da década de 90. Né? E já no final dos anos 90, com esse boom que eu descrevi, mas ao mesmo tempo que é o boom do investimento direto estrangeiro, há uma crise, né, nos países. Começa a crise do leste asiático, que foi muito importante, vai ter um refluxo importante de investimento direto estrangeiro, e depois começa a crise aqui no Brasil, etc. Né? Depois vai chegar na Argentina, né, o último que vai cair vai ser a Argentina. Então tudo isso vai ter uma implicação importante em diminuir esse fluxo. Vocês podem ver que em 99 chega a 24%. E agora, depois do ano 2000, você tem uma crise que eu vou mostrar aí melhor, né? Um refluxo. Praticamente o investimento direto estrangeiro vai cair a metade do que era, né, em termos de valor. Né? E agora, nesse refluxo todo, o mais afetado vai ser os países desenvolvidos. Né? E os países em desenvolvimento vão conseguir manter um pouco mais a sua participação. Né? Bom, depois eu vou mostrar uns números para vocês. Quais são por que há essa entrada tão forte de investimento direto estrangeiro nos países em desenvolvimento? Bom, primeiro a gente tem que pensar numa espécie de ciclo, né? A economia mundial funciona em ciclo. Isso já o próprio Prebisch, né, nos seus primeiros trabalhos, já tinha percebido isso. Né? Então as coisas começam nos países desenvolvidos, né?
a partir de um determinado momento, quando começa a se esgotar os potenciais de investimento, há um deslocamento desses investimentos para a periferia. Mais ou menos isso ocorreu, né? Primeiro, esse ciclo se concentrou fortemente nos países envolvidos, posteriormente ele foi abrangendo mais países em desenvolvimento. Esse envolvimento dos países em desenvolvimento está relacionado com as reformas institucionais que a gente já comentou no módulo 2, principalmente as reformas ligadas ao comércio internacional. Dentre elas, a questão da propriedade intelectual foi muito importante, né? Então, mas não só isso, né? Mas, digamos, a assinatura desses países, integração na OMC, né, adesão ao TRIPS foi muito importante para a volta desse investimento direto estrangeiro, né? Então há toda uma série de medidas, como eu comentei, liberalização, a abertura dos mercados, né, financeiros aos fluxos internacionais, né? Isso foi importante, né? O reforço a reformulação das leis de propriedade intelectual, né? Os mercados acionários, criação, né, de um mercado acionário maior, né? As privatizações, com certeza. A América Latina, se você for comparar o investimento direto estrangeiro da América Latina com os demais países em desenvolvimento, ele é muito mais predominantemente na área de serviços, né? Isso está relacionado justamente ao papel que o investimento direto estrangeiro tem aqui, né, que é muito mais de ocupar, então, esse setor de serviços, que são menos abertos à concorrência externa, né? Nesse processo está muito relacionado, essa expansão do investimento direto estrangeiro está relacionada, em parte, às próprias privatizações no setor de telecomunicações, né? Uma parte importante dessa vinda de capital estrangeiro aqui está ligado ao setor de telecomunicações, mas também ao setor de energia, né? Elétrica, principalmente, né? Então, esses dois aí são grandes atratores de investimento direto estrangeiro, e as privatizações foram importantes para atrair o capital estrangeiro aí. No serviço também tem a questão dos bancos, foi muito importante, a abertura do mercado aí, do setor bancário, foi importante para atrair também muito esse capital estrangeiro. E privatizações, né, como a gente teve aqui o caso do Banespa, né, reconhecidamente, né, no setor bancário também. Isso, em outros países, essas privatizações do setor bancário foram muito mais significativas. Tem setores também onde pode não ter havido privatizações, mas houve quebra de monopólio. Então, tipo o caso aqui, por exemplo, do Brasil no setor petróleo, né? Isso também foi um atrativo para a entrada de empresas multinacionais, né? Por exemplo, na mineração também houve mudanças na lei, né, que, por exemplo, autorizou as empresas estrangeiras a fazerem investimentos em pesquisa mineral, que era reservado a empresas nacionais, enfim. Uma série de mudanças institucionais também explicam esse interesse maior das empresas estrangeiras por mercados aqui na América Latina. Então, retomando essas ideias, né? Então a gente pode dizer que nos anos 80 o investimento direto estrangeiro se concentrou muito na tríade, né? Mas após a crise do início dos 90 houve uma reorientação para países em desenvolvimento. Mas se a gente for olhar entre os países em desenvolvimento, a gente vai perceber que esse investimento está muito concentrado, né, em alguns países, né? Na América Latina, até o início do 2000, né, praticamente esses 4 países, que são Brasil, México, Argentina e Chile, concentravam
70% do investimento direto estrangeiro. Outro país que vem ocupando um lugar crescente é a China, né? A China, ela sozinha, já de longe, o primeiro país em desenvolvimento a receber investimento direto estrangeiro, e tem aumentado paulatinamente a sua participação, né? Quer dizer, uma participação crescente, né? E eu comentei isso, mas é bom retomar, né? Essa crise que ocorreu no investimento direto estrangeiro no final dos anos 90 e principalmente no início dos 2000. Foi uma crise tremenda, um refluxo considerável. Isso teve muitas implicações, principalmente para países como nosso, né, na América Latina, que a gente começou a depender cada vez mais de investimento direto estrangeiro para fechar o nosso balanço de pagamento. Isso é uma coisa nova, né? Porque anteriormente o investimento direto estrangeiro tinha uma participação muito pequena como entrada de capital, era muito pouco significativo, né? Já na segunda metade dos anos 90, ele passou a ser, né, no Brasil chegou a entrar 30 e poucos bilhões de dólares, né, por ano, né, investimento direto estrangeiro. Quando você pensa que o nosso déficit em transações correntes era mais ou menos isso, bom, pode imaginar que a gente pagava todo, né, o nosso déficit em transações correntes com investimento direto estrangeiro, né? Passou a ser a forma desse país fechar. E o refluxo do investimento direto estrangeiro foi uma das causas que vai levar à desvalorização da moeda, a quebra do balanço de pagamento, enfim, que houve, né, no fim dos anos 90, início dos anos 2000. Né? Então, a crise, esse refluxo nos afetou consideravelmente, né, no sentido de equilíbrio financeiro. E obrigou, provavelmente, se a gente for ter uma releitura, esse país a passar por essa reconversão que eles fizeram, né? Que foi um esforço exportador muito maior, né? E vão começar a fazer justamente em função dessa dificuldade crescente, né? Bom, aqui, evidentemente, aqui não sei se vocês estão enxergando direito, mas é uma tabela com os fluxos, né, dados aí são dados da UNCTAD, que estão no relatório, né, de 2005. Vocês podem ver que os fluxos mundiais de investimento direto estrangeiro aqui estão nessa linha aqui, world, né, eram de 401 bilhões de dólares anuais, né, passaram para 1 trilhão de dólares em 99, chegaram a 1 trilhão 400 bilhões em 2000. No ano seguinte, caiu para 800 milhões, em 2002 para 700 bilhões, e em 2003 para 600 bilhões. Você pode ver que num período aqui relativamente curto, né, de 2, 3 anos, caiu a mais da metade do que alcançou no pico. Foi um tremendo refluxo no investimento direto estrangeiro mundial, né? Todo mundo foi afetado, né? Mas alguns mais que outros, né? Os que mais foram afetados, vocês podem ver, são os países desenvolvidos, né? Como eu estava comentando. Quando chega nesse pico aqui de 2000, praticamente 80% era país desenvolvido, né? Você fala do refluxo que teve o investimento direto externo, né? Você comentou antes da dependência que os países periféricos, por exemplo, tinham desse investimento direto externo para fechar seus balanços de pagamentos. E agora você comentou que os países mais atingidos com esse refluxo foram os países desenvolvidos. Mas a gente pode dizer que esses países envolvidos dependiam menos do investimento direto externo para sustentar o seu balanço de pagamentos, ao contrário do que a gente tinha aqui na América Latina, por exemplo? Dependiam muito menos, com certeza. Então a gente pode até dizer que o impacto, apesar de nominalmente nesses países envolvidos ser maior, mas o impacto aqui foi mais sentido? Foi mais sentido, porque lá eles têm uma situação que eles investem também muito fora e recebem muito capital, né? Então há uma espécie de equilíbrio.
Entre os dois fluxos. Né? Na verdade, é uma espécie de integração crescente das suas economias, internacionalização. Os Estados Unidos, eu não estou aqui com os dados, de toda forma, tem uma balança deficitária. Hoje eles recebem muito mais investimento direto estrangeiro nos Estados Unidos do que exportam investimento direto estrangeiro. Um dos países que mais sentiu foi os Estados Unidos, justamente, né? Porque justamente é um país que está com problemas, com balanço de pagamento, sabidamente, né? Está com um déficit tremendo, né? E ainda por cima teve esse agravante do refluxo, né? da entrada. Vocês podem ver aqui que a entrada dos Estados Unidos é considerável. Se você for ver a tabela, era 314 bilhões de dólares em 2000, caiu para 56. Né? Pode ver que praticamente um quinto, um sexto, né, do que era em 2000. Bom, foi lógico que né, também exportam e diminuiu um pouco a saída de capital, mas eles se sentiram muito na pele. Então, fora os Estados Unidos, a Europa não sentiu isso, porque é um investimento relativamente equilibrado, né? E era mais exportadora a Europa de capital, né? Quer dizer, o que houve? Uma parte importante dessa crise foi a Europa deixar de exportar capital. E uma parte importante do que ela exportava era para ela mesma, né? Era investimento entre países europeus, né? Agora, no nosso caso, não. A gente depende disso, porque a gente não é tão... o que a gente exporta de investimento direto estrangeiro... Agora, parece que o Brasil está aumentando, enfim, mas ainda assim, o que entra é muito mais do que sai. E nesse período nem se fala, na segunda metade da década de 90. Então, realmente, foi um golpe muito duro no balanço de pagamento e uma das principais razões para levar essa crise do ano 2000, né, nesse país. Vocês podem ver aqui que a América Latina, por exemplo, né, aqui na tabela, deixa eu ver, o ponto culminante é 99, né, não é 2000, como os países desenvolvidos, e em 2002, 2003 estava na metade, menos que a metade do que era. Agora, isso é menos do que a queda que houve nos países desenvolvidos, que eu disse, foi a um sexto. Um refluxo tremendo, né, nos países desenvolvidos. Isso, como eu disse, isso é uma crise financeira. Porque hoje os mercados estão todos interligados. Então, o mercado acionário, financeiro, investimento direto estrangeiro, na realidade, depende muito um do outro. Bom, a América Latina, a Ásia, né, também vai sofrer aqui, deixa eu ver. Vocês podem ver a Ásia que chega a 146 bilhões, né? Ou 145, 146, vai cair, mas a queda é menor na Ásia. Agora, o que explica essa queda menor na Ásia é justamente, em parte, a arrancada chinesa. A China passa praticamente incólume por toda essa crise, né? Ela continua sempre aumentando, né? Não está sendo afetada por ela, né? Então, isso foi um fator de estabilização, né, em relação aos outros problemas que houve na Ásia, né? Outro fenômeno interessante, os países do leste europeu, que até então tinham ficado muito por fora, né, dessa onda de globalização. Quando ocorreu a queda do Muro de Berlim, a grande questão aqui no Brasil é dizer, não, eles vão concorrer agora conosco, né? Eles vão atrair os capitais que se dirigiriam para o Brasil. Nada disso ocorreu, né? Na realidade, os países do leste europeu atraíram muito pouco investimento direto estrangeiro durante a década de 90. Agora, a partir de 2000 as coisas começam a mudar. A partir de agora, há maior direcionamento de investimento para esse país, né? Bom, tudo isso mostra, então, essa reestruturação, né, do investimento direto estrangeiro, e os países latino-americanos foram um dos que sofreram,
né, muito com essa crise, né? Sendo que não foi os que mais sofreram, né? Mas, como eu disse, essa crise acabou afetando eles muito mais duramente, né? Eles dependiam muito mais disso para fechar suas contas. Bom, aqui vocês têm uns dados sobre o Brasil, né, sobre a América do Sul, né, dados pela CEPAL. A CEPAL também tem um relatório sobre investimento direto estrangeiro, do tipo que faz a UNCTAD, né? Hoje, que é também um ponto importante. Vocês podem ver que o Brasil, né, como eu disse, teve ano aqui que o Brasil chegou a mais de 30 bilhões, né? Pode ver que o Brasil recebia 2,4, 2,5 bilhões de dólares entre 91 e 95 por ano, né? Passou a receber 24,8, ou seja, decuplicou, né, o volume, né, entre 96 e teve uma queda. Agora não é uma queda. Se você pegar o ano de pico, que eu acho que foi 99, houve uma queda porque foi de 34 bilhões para 16. Aí, né? Não foi uma queda assim tão monstruosa. Assim. Houve impactou a economia brasileira, mas enfim, não foi como nos países desenvolvidos, quer dizer, impactou com certeza a economia brasileira. Outros países que sofreram muito mais foi a Argentina, né? A Argentina, por conta da crise econômica, sofreu um refluxo muito maior, né? Agora, é interessante ver o caso da Colômbia, né? A Colômbia está se tornando hoje, né, em 2005, recebeu 10 bilhões de dólares de investimentos estrangeiros, o que mostra que a Colômbia já está se tornando o segundo país da América do Sul e o terceiro país latino-americano. Então, daqueles 4 que eu mencionei, tem mais um novo, que é a Colômbia, né? Bom, aqui vocês têm o resto da América Latina, que é o México. Vocês podem ver que o interessante dessa onda de investimento estrangeiro é que o México praticamente passou também, não sofreu tanto assim com o refluxo, né? Porque o México não foi tão beneficiado pelo investimento direto estrangeiro na segunda metade da década de 90. Nesse período aí, no investimento direto. Agora, a partir de 2000, com a crise, enfim, a situação americana favoreceu, de certa forma, a continuidade do investimento direto estrangeiro no México, apesar de ter tido essa crise nos Estados Unidos. Então, não sei se vocês querem perguntar mais alguma coisa sobre os fluxos, etc., de investimento direto estrangeiro, mas eles mostram basicamente que a América Latina continua recebendo, mas que houve um refluxo considerável se a gente comparar, principalmente nos países da América do Sul, né? Mais do que nos países da América Central e do Norte. Então vamos como se chama, a questão da transferência de tecnologia, que é mais o objeto do segundo texto aí que vocês tinham para ler, do Kumar, né? A tese do Kumar é que, se bem houve uma desconcentração no investimento direto estrangeiro, os fluxos de transferência de tecnologia, esses ficaram muito mais concentrados, principalmente na tríade, né? Então, esse investimento direto estrangeiro que vem para nós não é um investimento direto estrangeiro que tem grandes impactos na nossa competitividade, né? E no nosso tecido industrial, né? E aparentemente a observação, como eu disse, da América Latina mostra que esse investimento direto, a gente vai voltar a isso na última aula, foi muito dirigido para o setor de serviços, né? E não tanto para o setor manufatureiro. Então ele vai dizer que esses fluxos estão muito circunscritos aos países desenvolvidos, que eles se dão fundamentalmente como fluxos intrafirmas, quer dizer, a transferência de tecnologia é sempre uma transferência muito mais
de matriz para filial do que uma transferência entre empresas de país desenvolvido e terceiros. E ele também vai mostrar que a globalização, né, trouxe uma maior preocupação com a apropriabilidade, ou seja, retomando aquela tese lá dos custos de transação, aparentemente as empresas multinacionais estão mais preocupadas hoje com a apropriabilidade que elas estavam anteriormente e, portanto, ou seja, vem mais risco, né, de a tecnologia ser apropriada indevidamente, eles perderem o seu monopólio sobre a tecnologia. E isso tem levado as empresas multinacionais, então, a circunscreverem cada vez mais os fluxos de transferência para uma dimensão intrafirma. Ele se baseou, né, no texto fundamentalmente nos dados de balanço pagamento tecnológico, né? E ele conclui, né, a partir de esses dados não são muito, enfim, não existem estatísticas internacionais sobre balanço pagamento tecnológico, existem estatísticas nacionais, né, de alguns países. Então ele vai tomar lá fundamentalmente Estados Unidos, Alemanha, acho que França, e analisa esse país. Ele enxerga que esses fluxos ocorrem principalmente entre os países desenvolvidos e muito pouco entre os países em desenvolvimento com o país desenvolvido. Quando eles ocorrem entre países de desenvolvimento e países desenvolvidos, eles ocorrem intrafirma, ou seja, entre filial e matriz, né, e pouca coisa para terceiros, né. E apenas alguns países realmente têm conseguido fugir a esses mecanismos de apropriabilidade. Ele vai dar o exemplo fundamentalmente da Coreia, né, da Índia e de Israel. Aí você realmente percebe que são países que têm conseguido estabelecer acordos de transferência de tecnologia entre suas empresas nacionais com empresas de país desenvolvido. Então estaria ocorrendo algum fluxo fora do âmbito das empresas multinacionais. Então, a conclusão dele é de uma maior apropriabilidade da tecnologia. Isso é coerente com as reformas institucionais que a gente abordou, e inclusive isso está ligado ao investimento direto estrangeiro, que a gente viu, né? Ele voltou em função dessas reformas, né? E isso teria garantido uma maior probabilidade das empresas multinacionais que estão menos dispostas a ceder sua tecnologia, né? Bom, então vamos já encaminhando para os finalmente, né? A gente pode dizer que a globalização está aumentando a mobilidade do capital, né, em termos de fluxo, né? O indicador de investimento direto estrangeiro é um indicador importante, estaria indicando que há uma maior mobilidade, as empresas estão se deslocando mais, né? Isso está relacionado a mudanças que a gente descreveu aqui nessa aula, que são mudanças organizacionais dentro das empresas, que facilitam essa mobilidade das empresas, mudanças tecnológicas, né, somente tecnologia da informação, e mudanças institucionais, que são essas reformas institucionais que favoreceram também a apropriabilidade da tecnologia, né. Se a gente for olhar em termos de países em desenvolvimento, há um pequeno grupo de países que realmente estão conseguindo atrair em grande quantidade esse investimento, né? Há diferentes lógicas no investimento direto estrangeiro, né, internacional, né? Há investimentos que buscam eficiência, esses talvez sejam os mais interessantes, né? E eles têm se dirigido a países que apresentam vantagem em termos de eficiência, ou seja, baixos custos, né? Então, não necessariamente mão de obra desqualificada, há baixo custo também da mão de obra qualificada, que é hoje um importante atrativo, né, dos países, né?
A infraestrutura é outro importante atrativo, então a gente pode falar da infraestrutura física, mas também da infraestrutura científica e tecnológica. Isso começa a ser também um alavancador. E a existência de fornecedores, de redes de fornecedores, é muito importante hoje para atrair esse tipo de investimento de eficiência, que busca a eficiência. Eu diria que a América Latina, os trabalhos da CEPAL, lá sobre relatórios sobre investimento direto estrangeiro, mostram que não é o tipo de investimento que tem se dirigido para cá, a não ser no México, né, e no Caribe, que aí aparentemente, se a gente vai voltar, né, essa questão, né, que teriam buscado mais ou menos. No resto da América Latina não é muito forte esse investimento. Mas também há outros tipos de investimento, outras lógicas, né? Então você tem muito investimento guiado para recursos naturais, que apesar de não ser estar perdendo espaço, existe, e a América Latina é importante, né? Desde países como Chile, Peru, Venezuela, Brasil, etc., atrai muito, Argentina, né? Muito investimento com essa lógica de intensivo em recursos naturais. Aí entra desde do agrobusiness, a indústria mineral, etc., que utilizam então intensamente recursos naturais. E também há o investimento orientado para o mercado. E a gente pode dizer que uma parte importante dos investimentos em serviços tem essa lógica de market oriented, né? Ou seja, eles buscam explorar mercados internos, né, fundamentalmente. Né? Então, isso tem sido uma alavanca importante do investimento direto estrangeiro em países como a Argentina, Brasil, em determinados períodos. Né? Busca de mercado, principalmente na área de serviços. Bom, a transferência de tecnologia ela está muito mais concentrada, aparentemente. Isso é o trabalho do Kumar, que é um trabalho ainda não há outros que comprovem isso, enfim, mas dá a entender que a transferência não estaria ocorrendo na mesma proporção que o investimento direto estrangeiro, né? E, portanto, né, tentando concluir aqui alguns elementos que a gente pôde retirar, que não estaria observando uma homogeneização do espaço, né? Que seria, basicamente, você deveria o quê? Ao fato de que o investimento direto estrangeiro está muito concentrado em alguns países, né, que estão ganhando com esse investimento direto, e ao fato que a transferência de tecnologia não estaria indo, né, acompanhando o investimento direto estrangeiro na mesma proporção, né? Então, não se pode falar em homogeneização desse espaço, que foi um pouco a tese que se vendeu inicialmente na década de 90 com a globalização, que teria uma tendência à homogeneização. Depois, na última aula, a gente vai retomar isso, né? A próxima, vamos falar das alianças estratégicas na área de tecnologia específica. Professor, boa tarde. Eu fiquei com uma curiosidade que é a respeito dos países que ficaram fora, no caso Índia, Coreia, Israel, que ficaram fora desse deixa eu recuperar aqui minha ideia, das transferências internacionais, né, intrafirmas, saíram um pouco desse sistema de transferência internacional intrafirma. Como é que a economia deles tem se comportado atualmente em comparação com os outros que permaneceram dentro do sistema? Se é que tem dados sobre isso, né? Bom, você é o Elson, né? Edson? Edson. Então, Edson, esses países, em geral, eles têm empresas fortes, né, nacionais. E essas empresas é que estabeleceram acordos importantes de transferência de tecnologia. Então, os demais países, em geral, a transferência de tecnologia, inclusive os dados que eles dão, aí tem até o Brasil, né, são transferências muito mais entre matriz e filial, né,
certo? Então, qual é a diferença desse país? É fundamentalmente que eles têm empresas nacionais fortes e que, digamos, importam tecnologia e também desenvolvem tecnologia, né? Qual a repercussão disso? Bom, provavelmente esses países têm um desempenho superior aos demais, né? Agora, a gente não pode fazer uma afirmação, mas a Índia e a Coreia, sabidamente, né, são países que têm se desempenhado ao longo desse período muito melhor do que os países da América Latina, né? Pode falar, Robson. Pós-guerra até 1980, como é que se dava o fluxo financeiro? Era através de papéis, porque não tinha ainda a rede mundial, não tinha ainda essa interconexão dos sistemas de telecomunicação que começou a existir a partir de 80. Como é que se dava o fluxo financeiro? Eu acho que não houve tantas mudanças assim, Robson. O que acontecia, né? Como é que se desenvolveu o mercado financeiro internacional? Um pouco um histórico, né? Até o fim dos anos 60, o mercado financeiro era público, né? Principalmente no que diz respeito à relação terceiro mundo, mundo desenvolvido. Quer dizer, a gente pedia emprestado para o Banco Mundial, para a FMI ou para banco oficial, né? Fundamentalmente. A partir do fim dos anos 60, né, no período justamente do milagre econômico, a grande novidade vai ser que o Brasil vai ter acesso aos euromercados, né? Primeira vez o Brasil vai conseguir pedir emprestado dinheiro, né, no euromercado, que tem uma taxa de juro, né, que é uma taxa de juro própria, né, que não é a americana, é o chamado LIBOR, né, que é uma taxa de juro em dólar, que é emprestado. Então o Brasil pedia emprestado no LIBOR mais alguma coisa, né, que é um adicional para o seu Brasil. Isso foi a grande novidade. Primeira vez que o país em desenvolvimento podia acessar o mercado financeiro privado, porque até então era praticamente fechado o mercado financeiro privado. Aí esse mercado financeiro ele vai sofrer uma explosão, né? Ele já estava crescendo, né, por causa do déficit americano, vai sofrer uma explosão com a primeira crise do petróleo, né, e a criação desse monte de capital, né, dos países exportadores de petróleo, chamados petrodólares, né, eles vão ter uma grande aumento de renda, não sabiam onde aplicar, então vão começar a aplicar esse dinheiro justamente nesses mercados, né, euromercado, uma parte dele considerável. Então, esse dinheiro vai voltar para os países em desenvolvimento. Então, a partir de então, você vai ter uma espécie de entrada crescente do sistema financeiro privado para o financiamento de países em desenvolvimento, né, através fundamentalmente de bancos, né, os grandes bancos, o Citibank, Bank of America, tudo isso, né. Então, os grandes bancos eram intermediadores desse capital, pegavam dinheiro lá nos países árabes e emprestavam de novo para a América Latina, enfim, fazia essa função, né? E assim foi crescendo, essa esfera financeira foi se expandindo, né, em bola de neve. As dívidas iam explodindo, esses países acumulando déficit, não conseguiam pagar, rolava-se a dívida, mais dinheiro, né? O que aconteceu com o mercado financeiro? O grande problema foi os Estados Unidos, porque tudo estava atrelado ao dólar, né, de certa forma. E os Estados Unidos praticavam uma política monetária muito keynesiana. Ou seja, o que significava isso? A taxa de juros era muito baixa, né, principalmente a taxa de juros real, né. Então isso alimentava o mercado e os empréstimos, né? Então você pegava dinheiro emprestado, né, na década de 70, a taxa de juros até quase negativas, porque a inflação em dólar estava subindo mais do que o dinheiro que você pedia emprestado, né? Imagina, fantástico. Então o Brasil, né,
Foi um dos que deitou e rolou nessa ciranda financeira de se endividar cada vez mais, etc. Esse sistema todo vai entrar em colapso, praticamente, com a subida, né, quando, no fim do governo Carter, né, a inflação começa a bater, né, a subir nos Estados Unidos, e o Banco Central americano, o Federal Reserve, vai decidir subir as taxas de juros de uma maneira radical, né, e as taxas de juros nos Estados Unidos, em termos nominais, vão passar dos 20%. Né? Bom, os países que tinham se endividado, como o Brasil, né, o México, etc., vão todos quebrar, né, no início dos 80, por conta que eles não conseguiam mais rolar as suas dívidas. Então, se diz que nesse momento o mercado financeiro passou por um ajuste, né, teve que se reciclar. Né. Os bancos perderam muito do seu poder. Que os bancos eram os grandes intermediadores, né? Eles captavam o dinheiro que estava aí sobrando no mercado internacional e reaplicavam ele nos países em desenvolvimento, em geral com altas taxas de juros. Esse sistema entrou em colapso. À medida que os países Brasil, México e outros da América Latina entraram em moratória, né, ou quase moratória, ou suspensão do pagamento, como chama, esses bancos ficaram numa situação muito frágil, né, no mercado financeiro internacional. Então começou a se desenvolver uma nova esfera financeira, né, que são justamente o próprio capital financeiro começou a se organizar, né, se auto-organizar, né, através de fundos de pensão. Então a forma de intermediação financeira não se fez mais tão fortemente por meio de bancos. Passou a ter um canal direto, que as pessoas vão lá, aplicam dinheiro, principalmente os fundos de pensão, né, depois outros fundos aplicavam diretamente o dinheiro no mercado acionário, né, sem passar pelos bancos. Né. Então, depois o mercado financeiro foi se sofisticando, foram sendo feitas várias inovações, os derivativos, mercados futuros, etc., né. Começou a se sofisticar enormemente o mercado financeiro. Então, o que houve foi isso, foi uma transformação do mercado financeiro que foi se sofisticando cada vez mais. Né? E há um certo controle. Quer dizer, o que fazem os bancos centrais? Eles têm políticas. O grande medo é uma quebra, né, desse sistema, porque ele gera moeda, né? Ele tem uma capacidade de gerar sua própria liquidez, né? Não tem muito controle sobre essa geração de moeda, né? E o perigo é que você tem uma quebra do tipo 29, etc. Né? Agora, aí que entra lá o Milton Friedman, né, e suas recomendações, né, é que hoje os bancos centrais têm políticas justamente para impedir essas quebras. Né? Eles consideram que a crise de 29 foi o erro do Banco Central americano, foi ter enxugado a liquidez no momento desse de crise. Né? Então, hoje em dia, os bancos centrais, quando, por exemplo, aconteceu as quebras dos bancos, né, inclusive vários, houve nos Estados Unidos, aquele banco inglês também que aplicava dinheiro aí, né, nos emergentes. Quando há uma quebra dessa, o que fazem os bancos centrais? Eles jogam dinheiro, né, inundam o mercado, né, para que esses bancos não tenham uma espécie de quebra em cadeia. Né? Esse é o grande perigo hoje nos mercados. Um quebra, outro quebra, vai todo mundo, vai uma espécie de efeito dominó. Né? Então, há políticas para prevenir essas quebras. Né? Então, que tem favorecido. E então, voltando à sua pergunta, o que mudou a partir de 80? O que mudou a partir de 80 foi essa desintermediação financeira muito maior, né? A entrada de um muito maior número de players, né? E então uma muito maior proximidade hoje do mercado acionário, do mercado financeiro. Há uma certa promiscuidade muito maior entre esses dois mercados. Né?
E daí a gente explica a crise dos anos 2000. O que foi a crise dos anos 2000? Foi uma crise especulativa na Bolsa. Né? Você teve as ações começaram a aumentar de valor, e à medida que aumentava o valor, as pessoas aplicavam mais e mais dinheiro nas ações. Isso também se viu em 29. Né? Grande perigo também, estava ameaçando a economia americana. Mas qual foi a atitude do Banco Central americano quando aconteceu essa crise? Né? Foi justamente abaixar a taxa de juros, né? Consideravelmente. Ele tinha começado a aumentar, né, a taxa de juros. Quando ele viu a quebra na Bolsa de Nova York, né, ele imediatamente baixou, chegou a praticamente 0% a taxa de juros americana. Com isso, eles conseguiram impedir, né, que houvesse essa quebra, levasse a uma espécie de destruição generalizada da riqueza. Né? Então, pode dizer que há uma coordenação, né, hoje, de alguma forma, para impedir que essa capacidade do sistema financeiro, né, crescer e depois se explodir, né, essas bolhas não cheguem ao ponto de quebrar a atividade econômica. Né? Esse risco Brasil ele é usado bem para dar balizamento para os países que vão fazer investimento em outros países. Né? Ou seja, no caso do Brasil, deve ter também o número risco México, risco Coreia. Ou seja, ele é um balizador que acaba influenciando esse IDE? Então, com certeza. Com certeza. Ele tem forte. O risco Brasil mede o spread, né, de juros que se paga sobre os títulos da dívida externa. Que existe um monte de títulos aí da dívida externa brasileira que foram renegociados, etc., que são vendidos no mercado secundário. Né? Então, aí você tem cotações. Essa cotação, né, é que vai definir esse spread. Né? E hoje você tem uma série de agências, né, que medem esses riscos, né? Então, medir esse tipo. E eles balizam as decisões de quem quer aplicar nesses mercados emergentes, porque qualquer lugar que você aplique hoje seu dinheiro em um país desenvolvido, ele vai, né, saber que existem mercados que eles podem aplicar, porque há uma mobilidade muito grande do capital, eles aplicam aqui. Agora, para ser rentável para eles fazem um cálculo muito simples, de ver primeiro qual é a taxa de juros nos Estados Unidos, somam esse risco, e se a rentabilidade aqui for superior, se torna atrativo eles aplicarem aqui. Então, o risco é uma espécie de seguro que eles estão pagando para aplicar em países emergentes. Né? Países como o México têm um risco muito menor do que o do Brasil. Né? Nem me pergunte por quê, mas isso é toda a lógica do mercado financeiro, né? Que vai desses títulos, isso depende do tamanho da dívida externa do país, das garantias que, por exemplo, o caso do México recebe do governo americano, né? Que o governo americano cobre, garantiza os empréstimos mexicanos. Então isso dá um spread muito menor para o México do que existe no Brasil. Né? Então, as empresas todas brasileiras são obrigadas a pagar esse spread. Aquelas que podem, evidentemente, buscar dinheiro lá fora. Mas elas pagam um spread muito maior do que paga uma empresa mexicana quando ela vai pedir dinheiro lá fora. Essa lógica desses mercados que hoje estão literalmente integrados. Né? Os mercados financeiros hoje são interdependentes. Então, como é que isso alimenta o investimento direto estrangeiro justamente nessa capacidade das empresas multinacionais captarem esses recursos, né? Porque elas são uma importante captadora, elas também aplicam nesse mercado, né, seus excedentes, né, e captam esses recursos nas suas operações todas de investimento, como a gente viu, de fusões e aquisições, né, são feitas captando recursos. Aí fora, você não poderia entender essas grandes fusões, né, de centenas de bilhões de dólares sem entender que por trás tem essa capacidade de alavancagem desse mercado. Né? É considerável. Que
não guarda muita proporção com o lucro. Isso que levou à crise do ano 2000, quando se percebeu claramente que o valor das ações e o valor das ações está relacionado à capacidade de alavancagem, estava muito acima dos lucros que elas estavam declarando na Bolsa. Né? A partir desse momento estava mais ou menos claro que ia acontecer alguma coisa. Né? E aconteceu. Né? Houve um ajuste aí. Né? Bom, então, retomamos na segunda-feira, né, no mesmo horário, e vocês sabem que na terça vai ter uma última aula aí.